Hoje eu me deparei com uma matéria, às vezes é uma notícia, no site da UOL, sobre um hospital no Irã, que recebeu alguns doentes contaminados com o coronavírus. O Irã está vivendo uma epidemia também do vírus, só que de todos os países que estão padecendo desse mal, é o mais pobre. E então esses doentes foram levados para esse hospital e as pessoas entraram em uma passeata, né, dizendo que não queria aqueles doentes lá, não sei quantos aqui leram isso, e eles botaram fogo no hospital. Não se sabe ainda o número de vítimas, mas eles queimaram o hospital e provavelmente com pessoas dentro, dizendo que não queria essas pessoas naquela cidade. Uma coisa assim inimaginável, né? Cena de filme de terror. Mas a verdade é que o ser humano, quando perde o controle das coisas, ele se desespera, a ponto de matar. Agora a pergunta que fica a pergunta de Tiago para nós, é quem, afinal de contas, tem o controle de alguma coisa. A gente acha que tem o controle das coisas. A gente acha que vai poder sair daqui, pegar o nosso carro e comer uma pizza, ou ir para casa dormir e acordar amanhã para trabalhar, mas quem garante isso, afinal de contas? Não é à toa que existe uma cidade em Portugal chamada Évora, e essa cidade é muito conhecida por causa da Catedral dos Ossos. Não sei aqui quem já ouviu falar dessa cidade. E essa catedral é, na verdade, um grande templo construído com ossos humanos. Mais de 5.000 ossos que foram recolhidos de outros cemitérios, né, católicos. E justamente nessa igreja de São Francisco se construiu essa catedral, que para muitos de nós soa algo horrorizante, né? Quem gostaria de visitar uma catedral construída com ossos humanos? Mas o que marca justamente também essa catedral é a frase escrita lá, para todos verem. E a frase é a seguinte: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos também esperamos. Mórbido, não é? Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos também esperamos. Porque o fim de todo mundo é a morte. E nada nessa vida nos garante que temos a segurança da nossa existência, da nossa vida. E Tiago vai tratar justamente desse assunto. Eu convido você a ler comigo, capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta, nós continuaremos lendo até o 17. Nós vimos semana passada, no início do capítulo 4, justamente o problema da cobiça, da inveja, do mal que existe, na verdade, nos desejos que lutam no nosso corpo. Tiago vai dizer que a força motriz por trás de todo o mal moral é justamente o problema do desejo do homem, da frustração quando não se consegue obter o alvo do nosso desejo. Ele continua, né, e o discurso aqui é contínuo, no versículo 11. Parece que ele está mudando aqui a tônica, mas ele não está. Ele está falando ainda desse problema e agora abordando dessa perspectiva que é a arrogância do homem. Ele vai falar da arrogância em 3 níveis aqui, e nós vamos vê-las, né, na continuação do texto, mas essa primeira é justamente daquele que se acha juiz, do homem ou da mulher, do indivíduo, que se senta no lugar do juiz e julga. E que tipo de coisa ele está dizendo? A gente lê o texto na primeira olhada e acha que é uma coisa bem assim, cotidiana, bem simples, né?
como a gente tantas e tantas vezes fala, não fale mal do irmão, né? Não fale mal do irmão. Mas Tiago faz uma abordagem aqui muito mais severa, porque ele vai dizer que quem fala mal de alguém e o julga, então entenda que aqui a questão não é fazer um comentário somente. O falar mal aqui é colocar um X. Eu até já abordei esse assunto na carta de Tiago, porque Tiago já abordou esse assunto. E agora ele está desenvolvendo o tema. Aquele que fala mal é aquele que diz que o outro não te serve. É essa aqui a ideia. Não quer dizer que a gente está com a carta branca para falar mal de maneira menor, não é isso. Mas aqui a ideia por trás é justamente por haver nessa igreja os grupos que discutiam, que debatiam, né, que estavam aí querendo alcançar reconhecimento da igreja, reconhecimento público. Esses grupos começavam a justamente em aflorando o atrito entre eles, a falar coisas terríveis uns dos outros, né? E é disso que Tiago está falando, é falar mal no sentido de dizer que o outro não tem nenhum tipo de serventia para Deus, para a igreja, para mim, para o que quer que seja. E ele vai dizer que esse que faz isso, é interessante também que é o falar mal na ausência, né? Não é de ninguém que está botando o dedo na cara e está dizendo que você não presta. É aquele que espera o outro ir para justamente tecer o comentário e dizer que o outro é um mal, não é? Ele vai dizer, quem fala mal de um irmão, versículo 11, e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas és juiz. Então o argumento de Tiago é o seguinte, que lei é essa que ele está falando? A lei do amor, a lei real, que ele já trouxe na sua carta, não é? Ele fala desse amor, dessa lei do amor, da lei real, da lei que emana de Deus, que justamente tem a ver com a salvação do homem, tem a ver com a redenção do homem, com o sacrifício do Filho de Deus naquela cruz, e no amor de Deus derramado por toda a humanidade. Ele vai dizer, se você põe um X na pessoa, se você julga a pessoa, se você condena essa pessoa, você já não é mais cumpridor da lei, você é juiz. Não é isso? Porque se a lei é justamente Deus olhando para o homem pecador, e ao invés de julgar com ira, julgou com graça, entregando o seu filho por amor, não é? Se Deus julgou assim, Tiago vai dizer, quem é você para julgar diferente disso? Não é isso que ele vai dizer? Ele vai dizer, se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Então ele já coloca esse que põe um X na pessoa, que fica falando mal dos outros, que fica detonando os outros, no banco. Você é juiz agora, toma aqui, né, a roupinha, põe aí a sua indumentária aí para julgar, não é? E agora você vai ter um problema no versículo 12, porque ele diz assim, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar ou destruir, que é Deus. Então agora o que julga tem um problema, porque se ele sentou na cadeira de juiz, Tiago vai dizer, agora que você é juiz, escuta alguma coisa aqui, importante que eu vou te dizer, um só é juiz e legislador, e esse que é o juiz e legislador é o único que pode salvar ou destruir, para você sentir já que não está lidando com qualquer um. E aí ele diz, mas quem é tu que julgas o próximo? Na verdade ele está dizendo que aquele que é o julgador, né, o juiz, ele está se colocando no lugar de Deus. Ele se autoelevou, né, ao juiz, e justamente num universo cujo juiz é um só, que é Deus. E agora vejam o problema que é quando a gente dá margem para esse tipo de sentimento maligno, que o próprio Tiago vai dizer, e acha que dizer, ou falar, ou proferir alguma coisa de maneira negativa contra os outros, é algo pequeno, é algo sem importância. Tiago vai dizer que se você é juiz, você tem um problema agora para se acertar com aquele que é o verdadeiro juiz. Aí, no final da história, a gente pensa, que tipo de sentimento está por trás daquele que justamente põe X nas pessoas? Diz que os outros não servem, diz que os outros não estão à altura, porque o falar mal é isso, né? A gente quando fala mal de alguém, e eu sei que aqui ninguém fala mal de ninguém, mas quando isso acontece,
Que tipo de motivação há por trás? Senão a da autoelevação. Já pararam para pensar nisso? Não é só falar mal. Quando você fala mal de alguém, você está se colocando num lugar de alguém que é melhor. Não é? Por isso você fala mal. Não é assim? Eu até já usei essa ilustração aqui. Imagine um maconheiro, né? Bem maconheiro mesmo, não é um usuário de maconha, de droga, um maconheirão, aqueles que a gente conhece que é maconheiro assumido, né? Tem uma prima e a prima começa a namorar com outro cara e que também é um maconheirão. E aí ele fala assim, ó, não se misture com esse povo, isso é um maconheiro danado. A gente sabe que ele não vai dizer isso, porque eles são iguais. Agora, quando ele não, se ele não for usuário, aí ele vai dizer, isso é um safado, maconheiro, não é assim? Porque os iguais, a gente não levanta a boca para dizer, não levanta o dedo para dizer nada, porque a gente está no mesmo nível, não é? Mas se a gente, na verdade, se sente superior, então a gente tem aí toda a motivação para detonar o outro, para dizer que o outro não serve. Agora, o que Tiago está querendo dizer é justamente, se Deus fosse olhar com esse tipo de olhar, quem ficaria? Porque Ele é o único que pode salvar ou destruir. E abaixo de Deus, que somos nós, só há pecador, miserável. Pessoas que não merecem em nada, em nenhum momento, por nada que façam a salvação. E se ninguém merece nada, está todo mundo no mesmo nível, como é que a gente vai julgar alguém? Entende a coisa? Como é que eu vou dizer que alguém não tem nenhum tipo de utilidade para Deus, não serve, é uma pessoa menor, se eu também estou na mesma condição que ele? E aí eu, na verdade, estou fechando os olhos para o que Deus fez, estou colocando todo o sacrifício de Cristo no lixo para dizer que no final da história a questão é mérito, então. Porque se é uma questão de ser melhor ou pior, e eu me sinto melhor, a salvação já não se dá pela graça e misericórdia de Deus, e sim pela minha capacidade de executar ou de ser bom. E aí é um problema, porque se a gente anula a graça, sobra a lei, e se sobra a lei, agora você também vai ser julgado. É isso que o Tiago está dizendo. Quando eu julgo a lei, que é a lei do amor, e julgo que ela não serve porque o parâmetro agora é o meu, o problema é que eu serei julgado também. E será que sobra alguma coisa? Sobra alguma coisa? Se a gente sentar para ser julgado por Deus, será que fica alguma coisa? Acho que não fica, né? Por isso o risco, justamente dessa arrogância de se achar juiz, vai dizer Tiago, é se colocar no banco dos réus. Aquele velho ditado, né? Que é bem verdade, que quando um dedo aponta para o outro, você tem outros 4 apontando para você, na verdade outros 3, né? Porque esse aqui não vai para trás, né? Mas esses 3 aqui vão estar apontando para você, isso é bem verdade, não é? Agora pensa comigo, qual foi o problema lá no Éden? Um deles, o que a serpente disse para a mulher que seria o resultado caso ela comesse do fruto? Sereis deuses. Sereis deuses. Essa voz continua latente no nosso ouvido até hoje, desde a queda. O nosso problema é justamente se achar deuses, porque quando a gente julga, ainda por aqui, nós nos colocamos no lugar de Deus. E na continuação do texto, olha o que ele vai dizer. Agora prestai atenção. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Parar por aqui ainda não terminamos, mas perceba que o problema é o mesmo. Se no primeiro momento a arrogância está em se achar como Deus, no sentido de julgar as pessoas, no segundo momento a arrogância está no fato de que esses, para quem Tiago está falando, acham que tem o controle da vida. Não é? Percebam o texto. Ele fala assim, prestem atenção no que eu vou dizer. Esses que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Por que ele está dizendo isso? Porque havia, de fato,
esse tipo de lobby. As pessoas que tinham algum recurso para investir viajavam, né? Compravam lá os produtos, né? Tecido e outras coisas que poderiam ser negociados, ficavam um ano fora e depois de lucrar voltavam para a cidade. Era um comportamento muito comum. O judeu sempre foi muito negociante, né? Muito negociador. E aí, o que Tiago vai dizer é: como é que vocês podem dizer isso, planejar dessa forma, se vocês não têm certeza de nada? A vida de vocês, Tiago vai dizer, é como uma fumaça. Não é só de vocês, é de todos, inclusive de Tiago. É como uma fumaça, a gente não sabe de nada, a gente não sabe se vai estar vivo. O problema aqui não é negociar por negociar, ele não está condenando você organizar uma agenda dos seus afazeres, não é esse o caso, né? Ele não está condenando a gente criar uma logística, não é? Ou criar uma agenda para que as coisas funcionem. O que ele está condenando, e falando para crentes aqui, é justamente fazer isso sem se importar com o que Deus quer, sem se importar com o que Deus acha, sem se importar com os planos e os projetos de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente projeta tantas e tantas coisas, todo mundo projeta, todos fazem planos, que na verdade, se a gente abrir mão de projetar, de um propósito, né, para perseguir, a gente acaba adoecendo até, não é? Tem gente que vive uma vida inteira trabalhando, né, para alcançar objetivos, envelhece, se aposenta e acha que a coisa vai ficar bem boa, mas não, entra justamente num adoecimento porque perdeu as expectativas, não é isso? Perdeu o propósito. Eu conheço gente que é aposentado e continua trabalhando porque não consegue viver sem justamente ter alguma coisa para almejar na frente. A gente precisa disso, a gente precisa de propósito, a gente precisa de sonhos, né? A gente precisa sim de projetos para alcançar, todos são assim. Mas o que Tiago está condenando é justamente fazer organizar esse tipo de agenda sem ter o menor interesse no projeto de Deus para a gente. Você acredita que Deus tem um propósito para tudo embaixo da terra? Tudo. Não tem o que escape de Deus, no sentido de que Ele tem um plano, um projeto. A gente sabe qual é o projeto de Deus. Todo mundo sabe. Na verdade, a gente fica, eu penso, pedindo a Deus para carimbar os nossos projetos. Assim que a gente funciona. A gente projeta, traça o plano, rabisca, os esquemas, já está tudo organizado, aí vai para a oração: Senhor, abençoe isso aqui, carimbe isso aqui, né? Faz isso aqui acontecer. No entanto, se a gente voltar um pouquinho e lembrar da oração de Jesus, Jesus não ora para que a nossa vontade seja feita, Ele ora para que a vontade de Deus seja feita. Inclusive na própria vida dele, que era cruz, que era morte no sentido de salvar as pessoas, era o plano de Deus. E o esforço de Jesus era justamente não se desviar em nenhum momento do que Deus queria. Mas nós funcionamos o contrário. A gente antecede os planos e agora pede a Deus para dar aquela força, para dar aquele empurrão. No entanto, Deus tem um projeto, e já disse que tem. O projeto de Deus para a humanidade é a salvação. Por isso Ele enviou o Filho. O projeto de Deus é algo tão sério que Ele não separou alguns trocados para investir nisso. Ele entrega o Filho para a morte. O projeto de Deus é tão sério que o Filho dele morre por isso, que o Filho dele padece por isso, que o Filho dele transpira sangue e diz: Pai, eu não quero ir porque eu estou sofrendo, mas se essa é a tua vontade, que isso seja feito. Entende isso? É algo de Deus muito sério, um projeto de salvação para a humanidade, que entrega o único Filho para morrer, o Filho ressuscita depois, e essa responsabilidade é dada à igreja. E onde nós entramos agora? Onde nós entramos? Nós entramos justamente onde Tiago diz: o que vocês deveriam fazer é, se Deus quiser, não é isso que ele diz aqui? Versículo 15: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser,
viveremos e faremos isso ou aquilo. O que Tiago está dizendo? É justamente o desejo de entender o que Deus quer, ao invés de dizer para Deus o que a gente quer. Do que adianta uma agenda se você não tem certeza de nada, meu amigo? Você pode sair daqui, tomar um tombo, bater a cabeça e morrer. Você pode ser acometido por um coronavírus. Olha a situação da humanidade hoje por causa de um vírus. Eu só estou percebendo a arrogância da Europa sucumbindo. Todo mundo está vendo isso, todo mundo abaixando a orelha. Um vírusinho, de sabe-se lá onde, de um morcego, de uma cobra, não sei, mas está todo mundo abaixando a orelha. Eu não sei se vocês viram o vídeo de segunda-feira passada, de um ao vivo que foi feito ali pelo governo do Irã para dizer para as pessoas terem calma, e o ministro da saúde, ele fica o tempo todo secando o rosto. Vocês viram esse vídeo? Isso foi ao vivo. O ministro da saúde, que está lá para dizer, tenham calma, está tudo sob controle, né? Ele está transpirando tanto que todo mundo percebe, ele estava contaminado. No outro dia foi diagnosticado, ele estava dizendo para as pessoas terem tranquilidade nessa hora, e ele já estava contaminado com o vírus. Você perceber que ninguém tem mais o controle de nada. Não tem o controle de nada. Eu estou falando do vírus, mas pode ser de tantas outras coisas. Isso é só, no final, eu não estou feliz com isso, não dá para ficar feliz com esse tipo de coisa, mas isso mostra que nós não temos como descansar na nossa capacidade de execução, seja lá o que for, porque nós não somos nada. Tiago está dizendo, a vida de vocês é como uma fumaça. É como uma fumaça. No entanto, vocês fazem planos, né? Nós faremos isso. Percebe a arrogância? Porque ele vai dizer aqui, versículo 16, mas vos orgulhais da vossa arrogância. E ele vai dizer o quê? Que esse orgulho é maligno. Por que é maligno? Por que isso é maligno? Você podia chegar para Tiago e falar, qual é, Tiago? Tá dando uma exagerada, né? É só porque eu fiz um plano ou outro e não consultei a Deus, isso é maligno? Como assim, né? O Tiago está dizendo que esse tipo de comportamento é maligno, porque aquele que justamente tem um plano à parte do de Deus é o diabo. Aquele que projeta sozinho, é solo, né? Aquele que decidiu um dia viver a sua vida em carreira solo foi o diabo. Foi ele que decidiu assim, independente do que Deus quisesse, não é? Inclusive no Éden, como eu já falei. Olha o que acontece lá, sereis como deuses, né? Pô, isso encheu de desejo. Se a fruta lá era bonita de se comer, né? Era boa para se ver, depois desse tipo de discurso, vocês vão ser como deuses. Aí ficou muito melhor, né? Aí agora a gente quer dar uma mordidinha assim, porque o homem traz justamente no seu coração, na sua intimidade, essa característica de querer ter as rédeas da vida. E nós não temos. E nós não temos em nenhum momento o controle de nada. A gente acha que tem. Não foi assim na Torre de Babel? O que aconteceu na Torre de Babel? Os homens estavam tão altivos, né? Tão altivos, que desenvolveram uma argamassa melhorada, desenvolveram tijolos, não é? Tijolos, desenvolveram uma arquitetura diferenciada, e aí o final daquilo foi o quê? Vamos construir uma torre que nos leve até o céu. Percebe a altivez, a arrogância de quem acha que tem o controle das coisas? Esse é o ser humano. No entanto, Tiago vai dizer que o que vocês deveriam fazer é perguntar para Deus o que ele tem para nós. Eu falei que Deus tem um plano para tudo, eu não tenho dúvida disso. Deus tem um plano para tudo, não tem o que lhe escape. Se nós somos os filhos, a igreja, Deus tem um plano para nós, seja em inúmeras áreas ou em qualquer área que você possa imaginar. E quando a gente começa a traçar planos sem buscar a Deus, nós estamos sendo arrogantes. Até porque o que Deus quer para nós é muito melhor do que qualquer plano que você possa fazer. Eu conheço a história, né? Acho que já contei aqui, posso contar de novo, né?
de um pastor que agradecia pelas orações não atendidas. Vocês já ouviram isso aqui? Ele conta isso de púlpito, né? Eu agradeço pelas orações não atendidas. Ele explicou. Quando ele era adolescente, ele era apaixonado por uma menina da igreja, né? E a menina não dava a menor bola para ele. E ele orava, chorava, Senhor, mas eu estou tão apaixonado, eu quero me casar com ela. E a menina nem percebia ele. Isso passaram meses, anos assim, com aquele amor não correspondido, até que o tempo passou, ele cresceu, se casou, se tornou pastor, e anos depois, andando no centro da cidade, encontrou aquele rosto familiar, né? Eu assim, eu me lembro dessa pessoa, quem é? Aí, quando a pessoa veio falar com ele, lembrou, era a menina da sua adolescência. Eles conversaram, né? Como está, tal a vida? Não, sim, sou pastor hoje e tal. E quando ela foi embora, ele falou, Senhor, muito obrigado pelas orações não atendidas, porque ele falou que a mulher estava horrorosa, um tribufu. Ele pensou, imagina se Deus tivesse atendido em oração, coisa triste seria, né? Isso é brincadeira da parte dele, eu acho, né? Mas no final da história, é óbvio que Deus tem coisas muito melhores para nós. E a gente precisa aprender a descansar nele, confiar nele. Uma vez eu usei uma ilustração, e vou continuar usando, que a vontade de Deus é como uma tsunami, que vai arrasando tudo, porque vai se concretizar. Não há nada que possa impedir a vontade de Deus. E a gente só tem dois lugares para estar. Ou a gente monta acampamento na margem e não faz parte justamente dessa fúria, ou a gente se lança e deixa Deus nos conduzir, e a sua vontade será perfeita e agradável para a gente. Mas precisa haver o desejo de querer justamente fazer parte disso. É disso que o Tiago está falando. Não é que, poxa, Jô, você está falando aí de vontade de uma, como é que eu vou saber, caramba? Como é que a gente sabe? Como é que eu sei? Como é que Deus fala, a gente escuta? Eu sei que a gente, muitas vezes, funciona pelo erro e acerto, não é? A gente tenta e as coisas às vezes não funcionam, às vezes funcionam, mas precisa haver no nosso coração o desejo de querer fazer o que Deus quer. Pelo menos o desejo. E que a nossa oração seja, Deus, não me deixe errar. Não me deixe errar. Me ajude a compreender o direcionamento que você está me dando. A gente precisa aprender a viver dessa forma. Em tudo. Seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso trabalho, seja na universidade, seja na igreja, seja no que for. A gente precisa aprender a orar para que Deus nos direcione. Tem uma decisão difícil para tomar? Ore a Deus, não para Ele carimbar a decisão, mas para Ele lhe dizer o que Ele quer, o que Ele diz. Ele diz, Ele mostra assim, se houver a intenção do coração. O que não pode haver é essa independência de Deus, essa arrogância, que Ele está condenando como algo maligno, essa pretensão de achar que a gente tem o controle das coisas. Não tem. Não tem. Olha o Chico, no hospital. Quem imaginaria que hoje ia chegar aqui no culto e ia encontrar a gente orando pelo Chico, nosso irmão querido aqui? E poderia ser eu, poderia ser você. Não dá para ter arrogância, no sentido de achar que tem o controle das coisas. Estou dizendo que você não deva sonhar, planejar, se organizar, mas a gente precisa saber de Deus, procurar saber de Deus, justamente o direcionamento que Ele tem para nós. Sabe uma coisa interessante? É que o planejamento tem a ver com esse desejo de segurança. A gente precisa se sentir seguro, porque flutuar na incerteza nos consome. Não saber o que vai acontecer arrasa com a gente. Quem aqui, né, nunca viveu aquela situação? Isso aconteceu comigo muitas vezes, né? Hoje sou feio, mas já fui bem pior, né? E às vezes a menina lá, né, chegava, queria falar com você, me declarava. E ela falava assim, posso pensar? Ai, meu Deus do céu, por que mulher faz isso, né? Posso pensar? Vai fazer o quê? Pode, né? Aquilo consumia, né? O que consumia? A incerteza. Não saber se vai dar certo ou vai dar errado. Dava errado normalmente, né? Normalmente dava errado. Mas você já foi lá, entendeu? Aquela coisa, parece que engoliu
um camelo e o negócio tá aqui, ó. Vem ela, nem respira, né? Já pensou? Não, tô pensando, meu Deus, isso não acaba nunca, né? As meninas riem porque vocês fazem isso, né? Vocês não sabem que isso causa no homem. Mas percebe essa sensação de incerteza, como é que nos consome? Não saber o que vai ser, não saber como termina, não saber se vai dar certo. A gente não consegue viver com isso direito. Aí fora é assim, né? Agora, o cristianismo é o contrário disso. O cristianismo, na verdade, joga com a incerteza. É depender de Deus. E Deus não diz o resultado antes, não. Ele na verdade, ele vai conduzindo o dia a dia, né? Não era assim no deserto? Como é que Deus dava o maná, né, para a alimentação do povo? Ele dava para o mês todo? Era no dia. Qual é a oração de Jesus do Pai Nosso? O alimento de cada mês, cada dia. Percebe isso? É Deus resolvendo hoje e o amanhã eu não tenho a menor ideia. Mas Ele está no controle. Você sabe que há um tempo atrás os japoneses são muito bons nisso, né? Robótica. Eles criaram um robô, e tem vários robôs, mas o diferencial desse robô é que ele andava bem próximo de como anda um ser humano. Porque não sei se você já viu esses robôs, eles são todos durões para andar, né? Tem gente que parece um robô, mas nesse caso os robôs não conseguem simular o andar humano, e eles não conseguiam justamente executar o projeto do robô nesse sentido, até que eles conseguiram algo muito próximo. E o segredo, sabe no que estava? No desequilíbrio. Porque a gente, quando anda, embora a gente nem perceba disso, quando você lança uma perna para frente, você está num desequilíbrio. E é justamente esse de desequilíbrio em desequilíbrio que o andar do homem, do ser humano, se torna equilibrado. E aí eles fizeram isso. O robô não estava 100% equilibrado. Na hora da transição de uma perna para outra, ele conseguia se movimentar parecido com o ser humano. Agora, como isso é engraçado, porque na vida cristã é justamente isso que acontece. São incertezas, não para a salvação. A gente sabe que está salvo. A gente sabe que Deus nos ama, não há incerteza quanto a isso. Mas a incerteza justamente de confiar em Deus e justamente Ele dizer para nós qual será o próximo passo. É de passo em passo, de dia em dia, de maná em maná. Esse é justamente o segredo e o desafio da vida cristã. Viver uma vida de dependência de Deus. Senhor, o que o Senhor quer? Acorda amanhã. Qual é o plano hoje, Senhor? Sabe? Você não vai ouvir voz. Não vai chegar alguém e vai dizer: eis que vos digo, Deus me mandou te dar um recado. Se isso acontecer, desconfie. Mas pelo menos a intenção do nosso coração precisa haver. E aí entrar num espírito de oração para perceber os direcionamentos que Deus está dando. Percebe? Não é sair planejando igual um louco. Porque o final disso é frustração, além de arrogância. É confiar que Deus ele tem um projeto especial para a gente, para ser usado justamente no seu reino. No seu reino. Ele continua dizendo no versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse versículo 17 aqui, ele é um soco no estômago, porque ele vai fazer aqui o seu discurso, né? Vocês julgam, né? Tem a arrogância de se acharem juízes e julgar os outros, mas no entanto, quando vocês julgam, vocês estão se sentando justamente no banco de quem será julgado. Depois ele diz: vocês são arrogantes de achar que tem o controle da vida de vocês, que podem planejar o quanto quiser, mas não tem. A vida é como uma fumaça, Tiago vai dizer. Vocês precisam aprender a viver esperando de Deus o direcionamento, né? O que ele vai dizer. O que deverias fazer é, se Deus quiser, né? Se essa for a vontade de Deus. E agora no versículo 17 ele vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Que bem? Ele já disse: não julgar, você sabe que não deve fazer.
Se fizer, comete pecado. Viver na dependência de Deus, você sabe, mas se não fizer, comete pecado. Tiago não está com um discurso legalista, dizendo que a gente tem que fazer o bem em todos os sentidos, como se, por exemplo, eu estou aqui com dinheiro para fazer as compras de casa, mas aí não faço e dou para o transeunte, e vou viver na dependência de Deus. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de justamente saber o que deve ser feito e viver como se não precisasse ser feito. Porque a gente muitas vezes trata como pecado a ação, né? Fazer alguma coisa ruim, fazer alguma coisa imoral, fazer o mal. Tiago está invertendo aqui, ele está dizendo que não fazer o que é certo é pecado. Você pode não fazer nada, queridão, ficar em casa ou entrar numa caverna e se isolar do mundo e achar que lá não vai cometer nenhum pecado. O que Tiago está dizendo? Saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Perceba que a palavra interessante usada por Tiago no bem é kalos no grego. E não é só fazer o bem simplesmente, é fazer. Agora que o negócio fica bonito, fazer aquilo que é inspirador. A palavra kalos é isso, é inspirador, belo, que inspira o outro. Percebe? Não é só fazer o bem, dar uma esmola aqui, dar um dízimo, cuidar, ir lá no Chico fazer uma visita. Não é simplesmente isso, é fazer aquilo que é inspirador. E o que é inspirador? Eu digo para você sabe, Tiago já disse, né? Vocês sabem. Inspirador é quando as pessoas olham para a vida da gente e veem Deus na nossa vida, isso que inspira as pessoas. É quando a gente dá passos de fé e por causa justamente desses passos outros se levantam, levados justamente por uma vida que faz a diferença. É isso que Tiago está falando. Vocês sabem que tem que viver assim, vocês sabem que tem que depender de Deus, e não fazer isso é pecado. Por quê? Porque não motiva ninguém, não inspira ninguém, não faz nada. É uma vida extremamente secularizada, apesar de ser dentro da igreja. Portanto, todo aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Eu vou contar para você aqui uma história que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu já contei inúmeras vezes, mas esse vai ser o sermão da minha vida, porque mudou mesmo a minha concepção de reino de Deus. Eu morava no Rio ainda e eu tinha muito livro, né? Eu tinha um livro pra caramba que eu dei para uma amiga e ela acabou que vendeu. Ela pediu, me dá os livros. Eu achei que ela fosse ficar com os livros para ela. Ela vendeu aquele, se eu fosse para vender, eu teria vendido, né? Ela vendeu os livros todos que eu dei. Mas dentre esses livros, uma vez eu peguei um livro para ler da Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi uma namorada do Sartre e escreveu um livro, Todos os Homens São Mortais. Eu já citei isso inúmeras vezes. Se você quiser procurar o livro para ler, você procure. A vida da Simone de Beauvoir, a vida toda torta. Ela era feminista, era imoral, mas esse livro é um livro que narra uma história de um cara, é uma ficção, né? Que ele ele é um líder tribal e ele conquista uma tribo e lá tem um mágico, né? Esses mágicos de tribo, tipo os Vikings, né? Quem assiste aí a série, tem aquele lá, o feiticeiro lá com a boca preta. Passaram o batom errado naquele cara, né? Era uma coisa assim. E esse mágico diz que tem uma porção para não me mate, porque se você não me matar, porque eles estavam matando os líderes lá da aldeia, se você não me matar, eu te digo onde está a porção que eu escondi, que é a porção da vida eterna. Aí ele não acredita, né? E manda o cara pegar. E aí bebe a poção e morre. Só que ele ressuscita. A história é assim, né? Ele morre e depois ele acorda. E ele não entende muito bem o que aconteceu, manda matar o feiticeiro porque o negócio não deu certo. Mas aí uma batalha, ele é trespassado e não acontece nada. E ele percebe no livro que aquela poção mágica era verdadeira. Então ele vai vivendo mesmo como um conquistador, ele não morre. Então ele lidera as guerras, ele luta na frente e se fere, mas aquilo é restaurado, não morre nunca. Só que o que vai acontecer é que os seus filhos morrem, né? Suas esposas morrem, porque todos envelhecem e ele não. E ele vai avançando gerações,
E a escritora vai botar ele nos grandes acontecimentos do mundo, no descobrimento das Américas ele estava lá, nas grandes guerras ele estava lá, ele faz parte de todo projeto que marcou a humanidade, ele esteve. Só que o final do livro é ele sentado numa cadeira num hotel com óculos escuros, o dia todo sentado naquela cadeira de praia olhando para cima. E a mulher, que é uma jornalista, que sem querer puxa assunto com ele, ele começa a contar a história dele. O livro é a história dele sendo contada para aquela mulher. No final do livro ela pergunta, mas se você é esse tipo mesmo que não morre, tem a vida eterna, eu não vejo você fazer nada, você está aí há uma semana sentado, todo dia você desce, você está na mesma cadeira, não faz nada, fica olhando para cima. Isso não me parece um comportamento de uma pessoa com as características que você me disse. E aí vem as palavras do cara que marcou a minha história. Ele diz, eu sou eterno, por isso eu não me envolvo mais em projetos que não sejam para a eternidade. Naquele momento uma ficha caiu, e eu entendi que Deus é eterno, e os projetos de um ser que é eterno são todos para a eternidade. E tudo aquilo que eu estava me envolvendo que não era para a eternidade não fazia o menor sentido para Deus. Talvez esse seja o nosso problema. A gente faz muitos planos que não são para a eternidade. E esses, infelizmente, não interessam para Deus, porque Ele tem um plano que é para a eternidade. O que a gente deveria fazer, diz Tiago, é, se Deus quiser, se essa for a vontade de Deus, nós faremos. Amém?